Levíticos capítulo 14 e o versículo 25. Quantos acharam, meus irmãos? Podem dizer amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim. Então, 14 e 25. Então o sacerdote imolará o cordeiro da oferta pela culpa, e tomará do sangue da oferta pela culpa, e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite na palma da própria mão esquerda, e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no polegar da sua mão direita, e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Oremos. Pai, que mais uma vez o teu Espírito Santo ministra aos nossos corações. Estamos aqui expostos, abertos para a ministração da tua palavra. A tua palavra que não volta vazia, a tua palavra que é viva e eficaz. Ó Senhor, que toda a atenção nesse momento seja voltada para a tua palavra. Que o Senhor traga respostas, que o Senhor ministre em cada coração aqui nessa noite. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Diz para o irmão que está do seu lado assim, fala para ele assim, olha, meu irmão, fala mais forte, fala, meu irmão, você já tem o sangue, agora você precisa do azeite. Quem veio semana passada aqui na pregação? Ou quem assistiu pela internet? Semana passada nós pregamos sobre o poder do sangue de Jesus. Então hoje é uma continuação da palavra que eu ministrei semana passada, né? E hoje eu quero falar sobre o poder do óleo, sobre o poder do azeite, aleluia. Diga glória a Deus, amém. E o texto que nós lemos é um texto do Antigo Testamento de Levíticos. É um texto que fala e aqui diz que o sacerdote deveria pegar um cordeiro, matar aquele animal, que seria uma oferta pela culpa, para purificar o leproso. Ele deveria pegar o sangue daquele animal e colocar na ponta da orelha direita aquele sangue. Deveria também pegar aquele sangue e colocar no polegar do pé direito. Depois, aquele mesmo sacerdote, no texto que nós lemos, deveria pegar o azeite com a mão esquerda, olha os detalhes, aspergir 7 vezes perante o Senhor, e depois pegar o mesmo azeite e colocar novamente na orelha direita do leproso, por cima do sangue que já estava. Deveria também colocar o azeite no polegar da mão direita do leproso, e no polegar do pé direito, o mesmo azeite, sobre o sangue que já havia sido colocado. E depois de colocar esse azeite por cima do sangue, dessas partes, aqui diz que o restante daquele azeite que sobrasse, deveria ser derramado sobre a cabeça do leproso. Quem está compreendendo até aqui? Então essa era a lei da purificação do leproso, era o ritual de purificação. Agora, o que esse texto tem a ver comigo e com você?
o leproso somos nós. A lepra na Bíblia representa o pecado. O pecado. O sacerdote, como eu falei semana passada aqui, representa o Senhor Jesus, que apresentou diante do Pai o seu próprio sangue para a purificação dos nossos pecados. Diga glória a Deus. O Cordeiro representa o próprio Cristo, que morreu no nosso lugar, derramando o seu precioso sangue. Aleluia. E o azeite? O que representa o azeite? O que representa o azeite que é colocado depois do sangue, irmãos? Representa a pessoa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia! Só pode receber o azeite, só pode receber o Espírito Santo aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Por isso que primeiro o sangue, depois o azeite. Diga, primeiro o sangue, depois o azeite. Primeiro a salvação, ou seja, primeiro nós cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador. Depois recebemos a pessoa do Espírito Santo habitando dentro de nós. Diga glória a Deus. Então esse óleo, esse azeite, representa o Espírito Santo. E representa esse ato de receber o óleo, se chama o ato de ungir. Ungir com a unção do Espírito Santo. Então esse ato de receber o azeite é o ato de receber a unção, que também é o Espírito Santo. É o poder de Deus na pessoa do Espírito Santo. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 4, e o verso 18, diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me, o que, meus irmãos? Ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Quem é que está falando isso daqui? É o próprio Senhor Jesus. Ele falou, olha, o Espírito do Senhor me ungiu. Amém, meus irmãos? Olha o poder desta unção: curar, evangelizar e libertar, né? Isaías capítulo 10, versículo 27. Olha o que diz o livro do profeta Isaías capítulo 10, versículo 27. E acontecerá que naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Você recebeu o sangue que perdoou os seus pecados, mas você também recebeu a unção do Espírito Santo que quebrou as cadeias, os jugos na sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Então nós recebemos esta unção. 1 João capítulo 2, versículo 20 vai dizer, olha o que diz a palavra. 1 João capítulo 2, versículo 20. Nós temos esta unção sobre nós. Vamos ler juntos? 2, 3 e vós possuís a unção que vem de quem? Do Santo. E todos têm de conhecimento. Diga, eu sou ungido. Sabia que você é ungido? Sabia que existe uma unção de Deus sobre a sua vida? Só que muitas vezes nós não sabemos o poder desta unção, o poder desse azeite, o poder deste óleo. A palavra diz que nós somos chamados de cristãos. Nós somos chamados de cristãos, sim ou não? Sabe o que significa a palavra cristão? Ungido. Também pequenos cristos. Mas o que significa a palavra Cristo? Ungido. Aquele que é ungido. Então, se Cristo é ungido, nós cristãos também somos chamados de ungidos. Por isso que tem um irmão aqui na nossa igreja que chama todo mundo de ungido. Ele não está aqui hoje, o Alexandre. Ele falou, ô ungido. Ô ungido, esposo da Elaine. Ô ungido. E é verdade. Diga para o irmão que está falando, você é ungido. Você tem unção de Deus na sua vida. Nós temos esta unção. E esta unção nada mais, nada menos é
do que o poder de Deus. Diga o poder de Deus. Só que muitas pessoas não têm noção do poder que está sobre as suas vidas. Assim como não têm a noção do poder do sangue. Por isso vivem uma vida derrotados. Por isso vivem uma vida de derrotas. Nós temos esta unção. Eu quero que você compreenda hoje o poder desta unção. O poder deste óleo que foi derramado, que representa o próprio Espírito Santo. E para nós entendermos o poder desta unção, como essa unção se manifesta nas nossas vidas, eu quero destacar aqui algumas verdades sobre esse poder, que vai desatar na sua vida hoje algo muito especial. Você crê nisso? E a primeira verdade, em primeiro lugar, é que o poder desta unção é que nos reveste de autoridade. Diga, esta unção. Diga mais forte, diga, esta unção que me reveste de autoridade. Sabia que você tem uma autoridade no mundo espiritual? A palavra diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisarem as serpentes e escorpiões. Nós temos essa autoridade. Nós temos esse poder que se chama unção do Espírito Santo. Nós, como cristãos, só conseguimos vencer nesse mundo mau. Nós só conseguimos vencer nesse mundo difícil, com tantas aflições e ameaças. A palavra diz que nós somos entregues à morte todo dia. Nós somos enviados como ovelhas para o matadouro todo dia. Nós estamos debaixo de ameaças por todos os lados. A palavra diz que se Deus não estivesse com a gente, nós seríamos engolidos vivos. Só que muitas das vezes nós não temos a consciência dos perigos que estão à nossa volta. Você vai para o seu trabalho, está rodeado de perigo. Sai da sua casa, está rodeado de perigo. Vai para a rua, está rodeado de perigo. Perigo físico, perigo espiritual, perigo natural, de toda ordem. E o que nos capacita para vencer esses perigos? É a unção do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Olha o que a palavra de Deus diz. Como Deus ungiu, olha a palavra aparecendo de novo ali. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ora, meus irmãos, o Filho de Deus foi ungido. O Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, recebeu esta unção, precisou dessa unção. Quem dirá nós? Quem dirá você e eu? A Bíblia diz que ele foi ungido. Com quem, meus irmãos? Quem está escrito ali? Com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Por que o Senhor Jesus curava? Por que ele libertava os oprimidos do diabo? Porque ele era ungido, porque ele tinha unção e porque o Senhor era com ele. Amém, meus irmãos? Ele tinha autoridade. Então nós temos que compreender como que essa autoridade também está em nós. Como que nós temos essa autoridade da parte de Deus? Muitas vezes nós não usamos como deveríamos. Aí, para nós entendermos esta ação dessa autoridade sobre as nossas vidas, nós temos que compreender os 3 estágios que o Espírito Santo se manifesta na vida da pessoa. Diga, 3 estágios. Isso aqui é para você aprender. Quais são os 3 estágios da ação do Espírito Santo na vida do crente? Até estava ali no meu banco na hora do louvor, adorando a Deus, porque nós não combinamos os louvores aqui com a equipe. Eu não pedi para eles cantarem os louvores que eles cantaram, e louvores que falaram do Espírito Santo. Como que o Senhor está ministrando em nossas vidas hoje? Diga glória a Deus. O primeiro estágio do Espírito Santo, nós vemos lá em João capítulo 14, versículo 17. Olha o que a palavra diz, João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, diz assim: o Espírito da verdade, veja, falando do Espírito Santo, amém, meus irmãos? Que o mundo não pode conhecer porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita com quem? Convosco, e estará em vós. Então veja,
o Senhor Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, o Espírito Santo, ele já está habitando com vocês, ele já está ao redor de vocês, mas vai chegar um dia que ele vai estar em vocês. Então aqui ele fala de 2 momentos da presença do Espírito Santo. O primeiro momento é estar com as pessoas. Esse é o primeiro estágio. A palavra diz no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, aonde o Espírito Santo está neste momento? Ele está no mundo, sabia disso não? Ele está lá fora, em volta das pessoas, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Quando você ouviu a palavra e você se rendeu a Cristo, quem te convenceu? O Espírito Santo, porque ele estava ao redor. Lembra no Gênesis, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre o caos? O mundo estava um caos. O mundo hoje está um caos, mas o Espírito Santo está ali em volta das pessoas para convencê-las. Pastor, quer dizer que o Espírito Santo está lá na balada? Sim, está lá. O Espírito Santo está lá no mundo? Está. Ele não está dentro das pessoas, mas ele está lá. Para quando alguém evangelizar aquela pessoa, quando alguém falar de Jesus para aquela pessoa, ele entrar em ação e convencê-la. Então esse é o primeiro estágio. É o Espírito Santo de Deus agindo na terra. É o Espírito Santo de Deus agindo na vida de um descrente para convencê-lo. É o Espírito Santo ali em volta do caos. Por isso que nós temos que pregar a palavra. Amém, meus irmãos? Esse é o primeiro estágio. Mas o segundo estágio é o Espírito Santo em nós. É ele habitando em nós. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Olha o que diz, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Quem disse isso? O Senhor Jesus, depois de ressurreto. Lá atrás, quando ele falou: o Espírito Santo estará com vocês e depois em vocês, o Senhor Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele encontrou com os discípulos e agora aquele Espírito Santo que estava ao redor, agora veio morar dentro da gente. Ele veio habitar dentro de nós. Por isso que a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós nascemos de novo. Nesse momento que o Espírito Santo entra em nós, nós nascemos de novo. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Então olha quais são os estágios. Primeiro, eu recebo o sangue de Jesus sobre a minha vida, que me purifica, que me limpa de todo pecado, para agora eu me tornar uma casa habitável para o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo vem morar dentro de mim, e ele é um morador definitivo. Ele veio morar para sempre. Ele não veio morar para depois sair, como muita gente pensa. Ele veio habitar e veio permanecer. Olha o que diz em 1 João capítulo 2, versículo 27. 1 João capítulo 2 e o versículo 27. Quanto a vós outros, quem está escrito ali, meus irmãos? A unção que dele recebestes permanece em vós. Esta unção é o Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo. Ele já está em nós, ele permanece em nós. Amém, meus irmãos? E não tem necessidade de que ninguém vos ensine, mas com a sua unção ele vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdade e não é falsa, permanecer nele como ele vos ensinou. Então veja, essa presença permanece. Diga: o Espírito Santo permanece dentro de mim. Amém? É o que a palavra de Deus diz. Então ele nunca mais vai embora. Algumas pessoas perguntam assim: pastor, um cristão, ele pode ser possuído por demônios? E pessoas que são membros da igreja,
pessoas ali que frequentam a igreja, de repente, entortar a mão. De repente fazer umas caras feias, de repente incorporar. Como que pode um cristão incorporar? Ser possuído por um demônio. Será que é possível um cristão ser possuído por um demônio? A resposta é não. Não é mais possível. Um membro de igreja sim é possível. Você entendeu ou não? Um membro de igreja pode ser possuído por um demônio, mas o cristão não. Porque nem todo mundo que é membro de igreja é um cristão nascido de novo. Quem está entendendo? Então isso é muito sério. Um cristão que nasceu de novo, que foi regenerado, que tem o Espírito Santo habitando, não pode mais ser casa de demônios. Porque já tem um morador aqui dentro que é mais forte do que o inimigo. Maior é o que está em nós do que o que está com eles. Por isso que 1 João capítulo 5, versículo 18, vai dizer que, 1 João 5,18, 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, se você é habitação desse Espírito maravilhoso que é o Espírito Santo, o diabo não tem mais espaço na sua vida. E o diabo, ele pode até sugerir pensamentos, ele pode sugerir palavras, ele pode lançar setas na sua mente, na nossa mente, mas ele não pode mais nos possuir. Mas pastor, e no Antigo Testamento, que a Bíblia diz que Saul foi possuído por um espírito maligno? Está lá, está escrito na Bíblia. Como é que explica isso? Eu vou ler com você esse texto, olha lá. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Tendo-se retirado de Saul, o que, meus irmãos? O Espírito do Senhor. Da parte deste, um espírito maligno, o espírito maligno entrou porque o Espírito Santo saiu. Se o Espírito Santo tivesse permanecido, o espírito maligno não tinha entrado. Peraí, pastor, mas o senhor acabou de me falar que o Espírito Santo não sai, como é que o Espírito Santo saiu ali? Pois é, na antiga aliança, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava na pessoa, porque o sangue ainda não havia sido derramado na cruz do Calvário. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, usava a pessoa, e depois ele saía, vinha sobre os profetas, sobre os sacerdotes, sobre os reis, vinha sobre Sansão, lembra que era forte por causa do Espírito Santo, mas ele vinha e ia, e o espírito maligno só entrou porque o Espírito Santo saiu. Como hoje o Espírito Santo nunca mais vai sair da gente, então o espírito maligno nenhum vai entrar na gente. Nenhum mais. Porque ele não sai mais da gente. Porque ele pode apenas oprimir a pessoa. Pode sugerir, tem cristãos que dão brecha, dão mesmo. Dão brecha nos pensamentos, dão brecha nas palavras. Dão brecha bonito. Mas ele não possui mais. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. E por que o Espírito Santo não vai mais deixar a gente? Porque nós recebemos o sangue. Primeiro o sangue, depois o óleo. Então eu falei de 2 estágios. Quais são os 2 estágios dessa autoridade? Primeiro, o Espírito Santo em volta. Segundo estágio, é o Espírito Santo dentro. Bate no peito e fala assim, ele já está aqui dentro. Pronto. Agora, tem um terceiro estágio para nós compreendermos esta unção, esse poder do Espírito Santo que está à nossa disposição e que muitas pessoas não sabem utilizar esse poder. Por isso estão tendo derrotas em muitas áreas das suas vidas. O terceiro estágio é quando o Espírito Santo vem sobre nós. Quando ele nos enche.
Olha o que diz Atos capítulo 1, versículo 8. Olha Atos capítulo 1, versículo 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Atos 1, 8. Atos 1, 8. Vamos lá. Mas recebereis o que, meus irmãos? Atos 1, 8. Mas recebereis poder. Ao descer o que, meus irmãos? Sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então veja, o primeiro estágio, ele vem para convencer o homem do pecado. O segundo estágio, ele vem para habitar dentro de nós. Mas o terceiro estágio, ele vem para derramar poder. Poder, unção, autoridade da parte de Deus. Amém, meus irmãos? Olha o que diz lá em Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas capítulo 24. Cadê o Gabriel? Gabriel de Cosmos. Chama ele para mim, por favor. Preciso do casaco dele emprestado. Tá, deixa aí que eu vou precisar já já. Lucas capítulo 24, versículo 49 diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de quem, meus irmãos? Do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Aqui é que está o ponto. Não basta nós termos o Espírito Santo habitando dentro de nós. É o suficiente para sermos filhos de Deus, para sermos nascidos de novo, e é o suficiente para o diabo não mais entrar na gente, amém? Mas o Senhor está dizendo, tem um terceiro estágio que poucas pessoas avançam, e que esse estágio não é automático, não é passivo, depende do nosso esforço, depende da nossa obediência, depende da nossa dedicação, depende da nossa atitude, depende da nossa disposição. Que estágio é esse? Ser revestido de poder, ser cheio do Espírito Santo. Ali, ficar em Jerusalém, ficar na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então Deus quer revestir cada um de nós com esse poder, com essa autoridade e com essa unção. Mas muitos não querem obedecer, não querem permanecer, não querem seguir a palavra de Deus, por isso não tem autoridade, por isso não tem esse enchimento. Ah, pastor, mas eu já recebi o Espírito Santo, eu já recebi o novo nascimento, eu tenho que me revestir de novo, eu tenho que me encher de novo. Tem que se encher constantemente, diga constantemente. A autoridade e o poder vem quando nós somos revestidos. Quer ver? Pega ali o casaco do Gabriel para mim, por favor. Olha que interessante isso aqui para você entender. Eu estou vestido, sim ou não? Estou com uma calça bege e uma blusa jeans. Estou vestido, sim ou não, meus irmãos? Se eu colocar esse casaco, eu vou ficar o que agora? Hã? Agora eu estou o quê? Revestido. Eu estava vestido, mas agora eu estou revestido. Esse revestimento é que me dá autoridade, poder para vencer os demônios que estão atormentando a casa da gente muitas vezes, para vencer os espíritos malignos que estão agindo lá no seu trabalho, incubado em muita gente que está ali. É esse revestimento que nos dá autoridade para trabalhar no encontro com Deus, porque a gente não vai para o encontro com Deus para ver as pessoas voltando para casa da mesma forma na segunda, não. A gente vai para lá para ver elas transformadas. Por isso a gente tem que trabalhar revestido com essa autoridade. Por isso a gente jejua, por isso a gente ora, por isso a gente busca, por isso a gente se consagra, por isso a gente se enche. Agora sabe qual é o problema? É que tem crente que só é crente domingo. Tem crente que só louva aqui no culto. Tem crente que só se enche aqui, mas vai para o trabalho de qualquer maneira, não ora, não busca, não pede direção de Deus, não se reveste, não se enche. Aí está tomando rasteira uma atrás da outra, porque não se reveste. Um policial, quando vai para a rua, ele não vai vestido, ele vai revestido.
Ele come, ele bebe a água que bota dentro dele, dá energia para ele, ou seja, é o Espírito Santo dentro de nós, mas ele coloca uma farda, ele pega a sua arma e vai para a rua. Aquilo é autoridade. Se ele for apenas com uma roupa normal, ele não vai parar um caminhão, ele não vai parar um carro, ele não vai parar um ônibus. Vamos pensar que ele está maluco. Agora, se ele for revestido com a farda, ele para, e o carro na hora tem que obedecer, porque ele está revestido de autoridade e de poder. Só que isso não acontece automaticamente, irmãos. O se encher do Espírito, o se revestir do Espírito não acontece vendo televisão, não acontece ficando a noite toda no Instagram, não acontece ficando falando da vida dos outros, não acontece perdendo coisa que não edifica. Se encher do Espírito Santo não acontece automaticamente. Você tem que parar, você tem que decidir, você tem que tomar uma atitude e falar: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo agora. Eu estou buscando a Tua presença, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou consagrando. Me enche, Senhor, me enche, Senhor. Não é automático. Eu só posso pregar para você aqui a palavra de Deus se eu me encher antes. Você acha que eu fico o dia todo domingo vendo televisão? Você acha que eu fico domingo o dia todo ali perdendo tempo? Eu estou desde cedo estudando a palavra, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou consagrando a minha vida a Deus. Durante a semana também nem vejo televisão mais, porque eu estou me enchendo do Espírito para quando chegar aqui poder pregar para você. Eu só consigo pregar para você por causa desta unção. Eu só consigo liberar a palavra por causa da unção. Isso é para tudo na nossa vida. É essa autoridade, é esse revestimento. Mas muitos não experimentam esta unção e esse poder. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Obrigado. Por isso, isso nos leva ao segundo ponto dessa palavra. Isso nos leva à segunda verdade. Qual é a verdade? Esta unção do Espírito Santo precisa ser buscada constantemente. Diga constantemente. Não uma vez só e está tudo certo. Olha o que diz em Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas, o que, meus irmãos? Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ele está dizendo aqui, olha, não fica se embriagando com vinho. Vinho fala de vício. Não fica perdendo tempo com vício. Aí eu poderia falar vício de internet, por exemplo. Vício de coisas do mundo que nos distraem. Ele falou: desliga esse vício. Desliga isso. E se liga com o Espírito Santo para você se encher dele. Enchei-vos, ou seja, encha-se e continue se enchendo. Ele ainda vai dizer mais: falando entre vós com salmos, cantando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Por isso eu falei no início aqui a importância de você estar numa célula. Por isso eu disse para você no início do culto: frequenta uma célula. Busque estar reunido com os irmãos, porque quando você está entre vós, cantando, louvando, recebendo a palavra, ministrando, você está sendo cheio do Espírito Santo. Vir só domingo à noite a um culto não é o suficiente. Não é o suficiente. É melhor do que nada. Mas você já tem o Espírito Santo dentro de você, amém? Mas se for suficiente, ele falaria assim: vai só domingo no culto, está tudo certo. Não, é se encher o domingo e continuar se enchendo todos os dias. Diga glória a Deus. Então esta unção requer de nós o que, meus irmãos? Um enchimento constante. Quer ver um exemplo disso na Bíblia? A parábola das 10 virgens. Olha lá, Mateus capítulo 25, versículo 1.
Mateus capítulo 25, versículo 1. Olha que coisa linda. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, loucas, tolas. E outras 5 eram o quê, meus irmãos? Prudentes. As nécias, as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o quê, meus irmãos? Nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele repreendeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Que é isso, minha gente? Mais claro do que isso. Veja que elas eram virgens, elas não eram adúlteras, elas não eram prostitutas, elas não eram pessoas ímpias, elas eram virgens. Virgem fala da noiva, a noiva é a igreja. E na igreja tem 2 tipos de crentes. Perdão, antes dos 2 tipos de crentes, todas elas tinham azeite, sim ou não? As 5 prudentes tinham azeite, e as 5 loucas também tinham azeite. Qual a diferença das duas? As prudentes tinham azeite na vasilha. Elas tinham azeite sobrando. Elas tinham azeite extra. Eu estou falando de azeite aqui, meus irmãos. Azeite é a unção do Espírito Santo. E de repente elas adormeceram. Adormecer ali significa morreram. Todas morreram. Todos nós um dia vamos morrer. E vamos aguardar o noivo nos chamar para entrar com ele nas bodas, na recompensa do milênio. Isso aqui é a matéria da escola de discípulos. Vai lá que você vai aprender sobre isso. Um dia ele voltou. E elas falaram: o noivo vem aí. Saiam ao seu encontro. Aquelas que tinham azeite extra, a lamparina delas estavam se apagando, mas o azeite extra estava ali para reabastecer. As outras nécias, loucas, estavam sem azeite. Chegaram para aquelas prudentes e falaram assim: dai-nos um pouco do seu azeite. Aí as prudentes falavam assim: não vou dar não, porque vai acabar o nosso e o seu. Vai lá e compra. Vai lá e paga o preço. Porque para se encher do Espírito Santo tem que pagar o preço. Para se encher do Espírito Santo não é automático, tem que pagar o preço, meus irmãos. Tem que pagar o preço de estudar a palavra, tem que pagar o preço de orar, tem que pagar o preço de estar no culto, tem que pagar o preço de estar numa célula, tem que pagar o preço de fazer os cursos da igreja. Tudo que você faz para buscar mais de Deus, para se encher mais de Deus, você está abastecendo a sua vasilha de azeite extra. Está se enchendo do Espírito Santo. Então veja, é pagar o preço, está disposto a perder algo para ganhar algo. Pagar o preço fala de sacrifício. Sem esse sacrifício, a unção não flui. Quem está compreendendo? Aí hoje você tem 2 tipos de crentes. Aqueles que só se enchem domingo, só ouvem a palavra domingo, só ora domingo,
só louva domingo, só está com os irmãos domingo, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não pega na Bíblia uma vez para ler, não para um tempo para orar, não se sacrifica um mínimo para buscar, para ler a palavra, para ler um livro. Não vai acontecer automaticamente. Quem está compreendendo? Um dia ele vai voltar, ou nós vamos morrer antes. Por isso que cada um vai ser recompensado. Não adianta ser casado, se é pai, se é filho, cada um vai receber a sua recompensa. Porque a salvação é individual, mas ser cheio do Espírito Santo também é individual. Tem que buscar, tem que querer. É claro que nós podemos ajudar um ao outro, e um ao outro ajudou e ao próximo disse, esforça-te. Mas eu não posso fazer por você, eu não posso orar por você, eu não posso jejuar por você, eu não posso desligar um celular por você, eu não posso parar para me consagrar por você, eu não posso buscar por você. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então, para ser cheio do Espírito Santo, tem que pagar um preço, tem que se encher continuamente. Para você entender melhor isso, imagina a prova do Enem. Você sabe que a prova do Enem são milhares de pessoas tentando, sim ou não? Milhares de pessoas. E tem aqueles que estudam o ano inteiro para fazer a prova no Enem. Verdade ou não é? Estudam, leem um livro, não vão para as festas, não vão para baladas. Eles param para ler, param para estudar, faz exercício, faz cursinho, faz aquilo, faz outro. Quando chega na prova do Enem, eles estão o quê? Preparados. Eles estão, como diz antigamente, estão afiados. Está na ponta da língua. Agora imagina aquele que não estudou, que não se preparou, que não pagou o preço, que não sacrificou para estudar. Aí chega no dia da prova do Enem, sem um azeite extra, chega para aquele que estudou e fala assim, cara, falta 30 minutos para a prova, me ensina aí quais são as fórmulas de matemática, quais são as fórmulas de física, qual é a tabela periódica, e o que aquele que estudou vai falar? Rapaz, só falta 30 minutos, eu estou estudando o ano inteiro, não dá para ensinar para você isso aqui agora, não dá para ensinar, só falta 30 minutos, nem que eu queira, eu vou conseguir, e se eu parar para te ensinar, sabe o que vai acontecer? Eu vou perder o tempo e você também, a gente não vai ser chamado para fazer a prova. Sinto muito, eu não posso fazer nada por você, eu tenho que entrar. O que estudou o ano inteiro, que se empenhou, que se sacrificou, que estudou, entrou nas bodas do Cordeiro. E aqueles que foram para o show do Rebelde, cantar lá, eu sou rebelde. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Aqueles que ficaram lá zerando Netflix, seriado atrás de seriado, episódio atrás de episódio. Aqueles que ficaram zerando o jogo do videogame, do computador. Aqueles que ficaram no celular a noite toda, o dia inteiro. Aqueles que não pararam para estudar, não se encheram do azeite. Vão ficar de fora. Vão ficar de fora. Por isso que a palavra diz em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem está compreendendo, irmãos? Isso aqui é muito sério. Então esta unção precisa ser buscada constantemente. Falar em rebelde, né? Misericórdia. Não foi lá no show que um cantor falou assim, olha, homossexualidade não é pecado, não foi lá não? Serviram, né? Eu vi também. Estava lá no Instagram. Aí vai lá um cara lá, homossexualidade não é pecado, todo mundo glória a Deus. Porque tinha uns crentes lá. Eu fico pensando, os crentes dando glória a Deus por um negócio desse. Lembra que eu falei? Membro de igreja é possuído pelo demônio. Quem é nascido de novo, não. Tem muito membro de igreja que não nasceu de novo.
que não nasceu de novo. E uma das características de quem nasceu de novo, Romanos capítulo 3 diz, é o temor de Deus. É o temor de Deus. Porque Romanos 3 diz, não há judeu nem grego, todos pecaram, estão separados da glória de Deus, todos. Aí ele vai dizer uma lista de características sobre aqueles que não nasceram de novo: amargurados, não buscam o caminho da paz, derramam sangue sobre as pessoas, rapidamente apressam seus pés para o mal, zombam de Deus, e no final está lá, não tem temor a Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, irmão, não é frequentar um show desse, não é fazer muitas coisas que Deus reprova, mas pode ser também as virgens loucas, que não estão se enchendo do Espírito Santo. Porque, irmão, quem não se enche do Espírito Santo vai se encher das coisas do mundo e ponto final. Ou você se enche das coisas de Deus, ou você se enche das coisas do mundo. E o temor de Deus faz a gente o quê? Dizer não para as coisas do mundo e sim para as coisas de Deus. E está tão difícil pregar o evangelho hoje, porque as pessoas ouvem uma palavra dessa e estão falando que a gente é preconceituoso, que a gente é retrógrado, que a gente é legalista, que a gente está falando mal das coisas. Mas a palavra diz, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais passarão. Então, tem que ser a habitação do Espírito Santo, mas tem que se encher do Espírito Santo. E esse encher é constante, é pessoal, é todo dia, é estar com os irmãos, é ter temor a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu já vou encerrar, porque você já entendeu a palavra, sim ou não? Não dá pra gente... teria muito mais para falar. Mas me dá 5 minutos. 5 minutos. 10 minutos. 15 minutos. Quem está cheio do Espírito Santo fala assim, mais 1 hora, pastor. Mais 2 horas, pastor. E quem não está cheio do Espírito Santo está falando assim, já veio o pastor enganar a gente de novo, vai terminar o culto tarde de novo. Isso é um teste para saber quem está cheio do Espírito Santo ou não. Se fosse um futebol, ninguém falaria isso. Quer mais é prorrogação. Quer prorrogação, e quer pênalti, e quer... Mas vamos ser cheios do Espírito Santo. Terceira verdade é que essa unção é que nos capacita para fazer a obra de Deus. Eu vou repetir. É esta unção, é ser cheio do Espírito Santo, que nos capacita para frutificar e fazer a obra de Deus. Ninguém que quer servir a Deus pode servir a Deus sem ser cheio do Espírito Santo. Guarde isso no seu coração. Atos capítulo 1, versículo 8, olha o que diz lá, nós já lemos, Atos 1, 8. Mas recebereis o que, meus irmãos? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que ele está dizendo ali? Olha, sem se encher do Espírito Santo, vocês não podem ser minhas testemunhas. Vocês só vão conseguir pregar a palavra, testemunhar, fazer a obra, se forem cheios do Espírito Santo. Os discípulos e os apóstolos só saíram para pregar o Evangelho, para ganhar vidas depois que eles foram cheios do Espírito Santo.
No Antigo Testamento, lembra que eu falei? O Espírito Santo vinha ungir reis, ungir profetas, ungir sacerdotes para capacitá-los para fazer a obra. O Espírito Santo vinha sobre eles e os preparava para aquilo. No Novo Testamento não é diferente, só que hoje ele vem e permanece, amém ou não? E nós temos que buscar constantemente. Deus não vai mandar a gente fazer algo que Ele nos deu capacidade para aquilo. Ele não vai nos enviar para fazer a obra se Ele não nos der ferramentas para aquilo. Você acha que eu estou pregando para você aqui se eu não tivesse dom do Espírito Santo? Falar em público já é um desafio, já é difícil, ainda mais pregar a palavra de Deus. Se eu estou pregando para você aqui é porque eu recebi e busco constantemente esta unção que quebra o jugo na vida das pessoas. É esta unção que transforma a vida das pessoas. Por isso que nós nos preparamos para o encontro com Deus. Por isso que nós jejuamos. Por isso que nós buscamos, oramos. Porque nós não queremos que aquelas pessoas voltem segunda-feira para casa da mesma forma que elas entraram na sexta-feira. Nós não queremos que aquelas pessoas voltem para casa e falar assim: como é que foi o encontro? Foi legal, comi bem e dormi mal e foi bacana. E aí? Nada. Se nós formos fazer o encontro sem se encher, sem buscar, esse vai ser o resultado, porque a unção não vai fluir e não vai quebrar o jugo. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Isso se aplica ao louvor da igreja, ao ministro que vai louvar, ao músico que vai tocar, à tia que vai trabalhar na Rede Kids, ao irmão que vai trabalhar no estacionamento, ao irmão que está na mídia, em qualquer obra, em qualquer setor da igreja, irmãos, nós temos que buscar primeiro a unção do Espírito Santo. Senão vai ser envergonhado pelo diabo. A presença do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo me habilita para ser filho de Deus, herdeiro. Mas a unção e o poder do Espírito Santo me habilita para fazer a obra de Deus. E a obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira. Você pode trabalhar de qualquer maneira na sua empresa, você pode trabalhar de qualquer maneira na sua escola, você pode trabalhar de qualquer maneira em qualquer lugar, mas na obra de Deus tem que ser debaixo da unção do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, de buscar o Espírito Santo. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Não existe trabalho para Deus sem esse revestimento. E por que nós temos que buscar constantemente? Porque a unção, ela vai gastando, é igual um combustível. Você anda com seu carro, está queimando combustível, sim ou não? Está gastando combustível, sim ou não? Então tem que parar no posto para abastecer. Tem que parar no posto para se encher. A unção, e falando assim: eu quero mais unção, derrama mais unção na nossa vida. Olha o que diz Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está o que, meus irmãos? Sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Primeiro ele foi ungido, depois ele foi pregar a palavra, depois ele foi libertar os cativos, depois ele foi curar os enfermos, depois ele foi pregar o ano aceitável do Senhor. E o que vai te encher do Espírito Santo, irmãos? Netflix, Instagram. Mas o que? Isso tudo vai te encher do Espírito Santo. Isso vai te esvaziar da unção. Isso vai furar suas vasilhas. Eu poderia falar de muitas coisas que esvaziam a unção: mágoa, ressentimento,
sentimentos ruins, isso tudo não coaduna, não é congruente, não é compatível com a unção do Espírito Santo. E se não tem unção, o que sobra? Falta de sabedoria, falta de discernimento, falta de domínio próprio. Se não tem unção, o que sobra? Sobra nada. Diga para o irmão que está do outro lado: meu irmão, vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos receber mais unção do Espírito Santo. Não é fácil, mas tem que pagar o preço. Quando um pai está cheio do Espírito Santo, ele não precisa gritar com seu filho, ele simplesmente fala. E a palavra cheia da unção do Espírito Santo toca no coração do filho. Quando um patrão está cheio do Espírito Santo, ele não precisa gritar, nem brasvejar. Ele simplesmente fala e o poder do Espírito Santo vai junto com aquelas palavras. Aí quando nós vemos os discípulos buscando o Espírito Santo em Atos, a igreja só tinha 120 membros. Quantos membros tinha a igreja? Sabe quantas pessoas aquela igreja batizou? 3.000 batismos. Uma igreja de 120 membros fez um batismo para 3.000 pessoas. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que aquelas 3.000 pessoas viraram 5.000 pessoas. Depois virou milhares de pessoas. Depois virou uma multidão de pessoas. Olha o que diz aqui Atos capítulo 6, versículo 1. Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos. Antes, Deus estava só adicionando, mas depois eles começaram a se multiplicar, porque eles estavam mais próximos da unção que foi derramada. Atos capítulo 6, versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Atos 6, 7. Crescia a palavra e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. E também o que, meus irmãos? Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Por quê? Porque eles tinham a unção. Eles estavam preparados para fazer a obra de Deus. As pessoas se convertiam, as pessoas se batizavam e multiplicavam o número de